Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, contrato social de Hobbes, Locke e Rousseau. Esse é o tema de hoje, que nós vamos colocar tanto na playlist de História quanto na de Filosofia, por se tratar de um tema de natureza interdisciplinar. Primeiramente, vou pedir para você dar um like para ajudar na recomendação deste vídeo para toda a audiência de YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas outros vídeos do canal para ajudar no processo de conscientização popular. Contrato social de Hobbes, Locke e Rousseau. Esse tema, que é interdisciplinar e por isso vai estar presente nas playlists de História e Filosofia, nos ajuda a compreender como que as civilizações foram formadas, como que nasceram os estados após a pré-história. Acima de tudo, é necessário primeiro a gente entender o conceito de contrato social, a sua definição, para que possamos compreender melhor o porquê que surgiram os contratualistas, ou seja, os pensadores do justnaturalismo, que tentaram explicar de maneira mais assertiva o conceito de contrato social. Dentre os justnaturalistas mais notáveis, temos Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Cada um com uma explicação diferente para a promoção do contrato social. Acima de tudo, o que era o contrato social? As pessoas têm que entender, tá, que contrato social é um termo simbólico. Não existia um contrato de papel assinado por dois entes. Não. Contrato social, na verdade, é um termo simbólico para explicar um pacto estabelecido entre a sociedade e o Estado. Um Estado que estava surgindo naquele momento. Porque antes do contrato social, ou seja, antes desse pacto, não existia Estado. Existia apenas uma sociedade que vivia num estado de natureza, ou pré-civilizatório. Não existia civilização. As pessoas viviam de acordo com seus interesses privados e eram capazes de fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas, elas viviam e estabeleciam suas próprias regras de conduta e suas normas jurídicas. Era um direito personalíssimo, em que as pessoas defendiam os seus interesses e não tinham um agente para arbitrá-las. Esse agente necessário seria o Estado, que ainda não existia. A partir do pacto estabelecido entre a sociedade e o Estado, que surgia naquele momento, você tem o estabelecimento de regras de conduta e o Estado passa a ser o árbitro das relações sociais e, por conseguinte, das relações jurídicas, já que nasce uma justiça após o surgimento do Estado. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau tinham visões diferentes de como esse contrato social foi estabelecido. Como que o pacto social foi efetuado entre sociedade e Estado. São visões extremamente diferentes. Hobbes tinha uma frase característica para sintetizar a necessidade do contrato social. O homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem é traiçoeiro. Ele tem uma natureza egoísta e má. E para isso precisa ter uma instituição que o controle, no caso o Estado. Tá? O Estado seria um freio necessário para evitar injustiças de fortes contra fracos, de aproveitadores contra honestos. É necessário ter um Estado para arbitrar as relações sociais, para que esse Estado crie regras de conduta, que no caso seriam as leis, e que esse conjunto normativo das leis faça, através de uma nova instituição, a justiça, a própria justiça, ou melhor, a equanimidade. O que seria ser equânime? Não é só buscar a resolução da justiça. Seria justiça mais igualdade. Um Estado deve ser justo e igual, considerando as suas desigualdades. Então, o Estado equânime, acima de tudo, é aquele que reconhece que os indivíduos são desiguais e, em algumas situações excepcionais, é necessário tratá-los como desiguais também. Porque, se não tratar desiguais de maneira diferente,
Por consequência, você não vai ter uma igualdade plena, uma vez que os mais fortes, ou os mais adiantados, ou aqueles que estariam predispostos a um melhor preparo a lidar com o conjunto social, teriam vantagem sobre os fracos, oprimidos, ou aqueles que seriam facilmente enganados dentro do tecido social. Então é necessário ter um Estado para garantir a verdadeira justiça, que é a equanimidade. E para Hobbes, o Estado seria esse freio necessário. Ele dá um nome, que inclusive é o nome da sua obra mais importante, né? O Leviatã. Na verdade, o Estado seria o Leviatã, o grande monstro que controla as ações da sociedade, ações essas proferidas por homens maus e egoístas, que pensam apenas nos interesses próprios, ou seja, interesses particulares em detrimento dos interesses da coletividade. Por isso a necessidade de um Estado. Tá? E esse pacto existiria em função do Estado proteger a sociedade. Nesse caso, a sociedade abriria a mão de parte da sua liberdade, que até então era ilimitada no estado de natureza, e agora no estado civilizatório, né, ou estado civil, passaria a ser uma sociedade controlada, passaria a ter uma liberdade limitada, uma liberdade com controle, através do próprio regramento normativo, que seriam as leis, tá certo? E aí, o que aconteceria? A sociedade abriria a mão de parte da sua liberdade, essa liberdade deixaria de ser ilimitada para ser limitada pelo próprio Estado, e em troca o Estado garantiria a segurança e a subsistência dessa mesma sociedade, criando as leis, a justiça, para que aqueles que pudessem agir contra, né, o seu semelhante pudessem ser devidamente penalizados. É o que nós conhecemos hoje como a justiça penal, ou propriamente a justiça civil, em casos que envolvem relação contratual ou obrigacional. Então a visão de Thomas Hobbes é uma visão de natureza autoritária, em que o Estado é o protagonista do processo dentro do contrato social. A sociedade deve agradecer que esse grande Leviatã a proteja, certo? E uma vez protegida por esse Estado, a sociedade cumpre com os seus deveres e cobra os seus direitos, que devem ser efetuados, ou seja, garantidos pelo Estado. O John Locke, por sua vez, já tem uma visão um pouco diferente do contrato social. Tá? Para ele, a noção de propriedade já existia antes do pacto. Tá? E por existir propriedade, né, no caso, o chamado direito de propriedade antes do contrato social, existia já uma relativa paz entre os indivíduos que formavam essa sociedade. Mas como existiam imperfeições, era necessário ter um controle mínimo de um organismo, no caso do Estado, para corrigir essas pequenas distorções. Na sua publicação mais célebre, no caso, As Cartas sobre a Tolerância, Locke explica que o Estado existe como agente facilitador para que a sociedade, já organizada, se organize ainda mais e que possa garantir agora, de maneira legal, o seu direito de propriedade. Mas vale salientar que, na ótica de Locke, o protagonista não é o Estado, mas o indivíduo que está inserido dentro da sociedade, certo? Rousseau, por sua vez, tem uma frase característica que o mostra diametralmente oposto à ótica hobbesiana. O homem tem natureza boa, mas é a sociedade que o corrompe. Ou melhor dizendo, o homem tem boa natureza, ele nasce bom, mas é corrompido não só pela sociedade, mas pela própria ineficiência do Estado. O pacto seria em favor do povo, o que nós chamamos de soberania popular. E o Estado tem a obrigação de ser eficiente, sob pena de gerar desigualdade entre os indivíduos que formam a sociedade e, por consequência, uma série de situações deletérias, como a violência, como a desigualdade em relação à justiça e ao próprio poder aquisitivo. Então, no caso de Rousseau, o protagonismo fica com a sociedade, ou seja, com a coletividade. E é isso que separa os três contratualistas. Para Hobbes, o Estado é o protagonista. Para Locke, o indivíduo é protagonista. E para Rousseau, a sociedade é a protagonista, ou seja, o povo
como um todo. Vale lembrar também 3 situações. A visão do Hobbes é uma visão autoritária, que daria origem aos regimes totalitários, às civilizações em que o Estado tem amplo controle sobre a sociedade. Já Locke daria origem ao chamado liberalismo político, com a visão de que a sociedade e o Estado devem trabalhar para que possa promover o indivíduo, que por esforço próprio pode conduzir o seu próprio futuro. E a visão russoniana é aquela de que as mazelas sociais são pura consequência da ineficiência, ou seja, da inapetência administrativa do Estado, em conjunto com uma sociedade que vai se corrompendo e se tornando ruim pela própria ação deletéria do Estado. E isso justificaria uma série de situações, de consequências negativas, como a criminalidade, a violência, as ações antiéticas dos indivíduos. Tudo isso seria justificado pela inapetência do Estado, pela sua incompetência no trato social. Por isso que muitas vezes as sociedades elas são extremamente relacionadas a um universo de desigualdade, de violência e de criminalidade, porque isso seria consequência da ineficiência estatal. Se o Estado não cumpre com as suas obrigações, e a sociedade não o ajuda nesse processo, a consequência é a geração de indivíduos que praticam atos ilícitos e desvirtuam o status quo. É isso, gente. Um grande abraço a todos e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, como um ato de utilidade pública, essa videoaula. Um abraço.